Olá, aluno, olá, aluna. E aí, tudo bem com você? Como é que está aí a sua rotina de estudos? Eu espero que você tenha se organizado, que você se organize neste período, tá bom? Reserve um horário para que você possa estudar, para fazer as atividades. Faça todas as atividades com bastante carinho, com bastante afinco, com bastante empenho. Use da sua melhor letra, copie com calma, copie com tranquilidade, faça uma foto legal na hora de enviar a sua atividade no sistema para nós e se empenhe, se esforce. Nós vamos continuar o nosso assunto falando sobre o modernismo. Nós já vimos nas aulas anteriores o que foi o modernismo europeu, quais foram as principais características do modernismo europeu. Nós vamos agora ver o modernismo no Brasil, né? E não se pode falar em modernismo brasileiro sem se falar naquilo que impulsionou o modernismo, naquilo que fez com que o modernismo desse entrada de vez no Brasil, que é a Semana de Arte Moderna de 1922. Nós vamos entender o que foi essa semana, nós vamos entender o que aconteceu nessa semana e a sua importância para a nossa arte. Vamos lá, todos juntos. Semana de Arte Moderna de 1922. Vamos ao primeiro slide. A Semana de Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 a 18 de fevereiro de 1922. Então, foi uma manifestação artística-cultural, tá? Ela foi no Teatro Municipal de São Paulo, na 13 a 18 de fevereiro de 1922. Professor, teatro está escrito errado, está com H, professor, o senhor errou. Não. Naquela época, ainda tínhamos muita influência da língua portuguesa. Então, assim, vocês têm H em muitas coisas, o P, com o som de F, com PH. Então, o português foi mudando ao longo dos tempos. Naquela época, o teatro era escrito dessa forma. Então, o nome do teatro era esse. Então, é Teatro Municipal de São Paulo, com H mesmo, certinho? De 13 a 18 de fevereiro de 1922. Foi o evento que deu visibilidade para uma das escolas literárias mais inovadoras e importantes da história da literatura brasileira. E aqui não só literatura, tá bom? Mas como toda a cultura no geral. O modernismo. Apesar das primeiras manifestações modernistas terem surgido em São Paulo na década de 10, foi apenas a partir de 1922, ou seja, uma década depois, que o movimento ganhou visibilidade fora da capital paulista, alcançando outros países, outras partes do país. A ampla divulgação dos ideais modernistas deveu-se principalmente à Semana de Arte Moderna. Nós já temos, antes de 22, já algumas manifestações modernistas. Tem uma artista chamada Tarsila do Amaral, que ela fez algumas exposições, inclusive antes dessa data. Só que o modernismo ele foi chegando, ele foi crescendo, ele foi se ambientando, até que em 1922 nós temos uma semana de 18 a 23, como nós vimos lá de fevereiro, nós temos uma semana que ela traz o modernismo de forma firme, ou seja, ela vem agora trazer, mostrar o modernismo de verdade, apresentar o modernismo inicialmente na sociedade paulista, mas a gente viu que depois o modernismo se espalhou pelo Brasil inteiro, pelo país inteiro, mas inicialmente esta apresentação dessa escola literária, ela foi à nação paulista. O evento chocou grande parte da população e trouxe à tona uma nova visão sobre os processos artísticos, bem como a apresentação de uma arte mais brasileira. Ou seja, os artistas apresentaram o rompimento completo com influências europeias. Nesse momento, com o modernismo, os artistas, os autores modernistas, eles queriam apresentar uma arte nossa, tá? O nosso Brasil ainda era um Brasil muito colônia.
Ainda era um Brasil muito, muito europeu ainda. Toda a arte que nós tínhamos aqui era uma arte vinda de fora. As trupes circenses, os artistas da literatura, né, os escritores, eram todos portugueses, todos conhecidos de fora. A música, o teatro. Então a gente tinha uma arte muito europeia ainda. Então esses artistas modernistas, eles queriam trazer para a gente aqui uma arte mais, como eu posso dizer, mais brasileira, uma arte nossa, uma arte que fale da nossa cultura, uma arte que fale da nossa realidade, uma arte que fale daquilo que nós vivemos, daquilo que nós temos. E ela chocou por quê? Porque o novo choca. Não é assim? Tudo aquilo que é novo, de início, ele não gera pânico. É o caso nosso aqui da educação com a plataforma Bravo. De início ela chocou, de início ela gerou pânico, de início muitas pessoas ficaram com medo, mas ao ponto em que nós vamos nos acostumando a ela e nos adaptando a ela, ela passa a ser algo comum, rotineiro, do dia a dia, algo normal. E com o modernismo também foi assim, né? O seu pensamento era muito controverso a tudo que já existia. Então chocou principalmente a alta classe. Mas aos poucos isso foi mudando. Bom, o centenário da independência do país, que ocorreu lá em 1822, nós tivemos ali a independência, a proclamação da República, né? E em 1922, 100 anos depois do centenário, 100 anos depois, perdão, 100 anos depois dessa independência brasileira, o Brasil passava por diversas modificações sociais, políticas e econômicas. Nós tínhamos aqui o advento da industrialização, nós temos aqui o fim da Primeira Guerra Mundial, né? E não só isso como eu coloquei aí, mas a gente também tem aqui agora o nascimento do rádio, né? O rádio começa a nascer no Brasil justamente nesse período aí de 1922, 1927. O rádio começa a surgir de forma forte, artistas começam a aparecer com a propagação do rádio, então o Brasil começa a se modificar a partir daí. A maioria dos artistas eram descendentes das oligarquias cafeeiras de São Paulo, que junto aos fazendeiros de Minas formavam uma política que foi conhecida como café com leite. Eu não vou entrar aqui vocês em méritos sobre a política café com leite, essas questões, porque isso é uma questão do professor de história e acho que para a gente aqui você já deve até ter visto esse material todo. O que é importante dizer para a gente é que esses artistas modernistas, eles surgiram desse meio. Eram pessoas que tinham dinheiro, pessoas que tinham influência, eram jovens que puderam estudar, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, que puderam estudar, puderam ter contato com o novo, aquilo que o dinheiro proporcionava. Então eles viram a mudança no mundo, viram as mudanças que o Brasil estava ocorrendo, e eles começaram a pensar numa nova arte a partir daí. Esse fator foi determinante para a realização do evento, uma vez que foi respaldado pelo governo de Washington Luiz, na época governador do estado de São Paulo, tá bom? Esse movimento ele foi possível ser realizado porque o Washington Luiz, que era o governador do estado na época, ele não só autorizou, mas como também apoiou a Semana de Arte Moderna de 22. Além disso, a maioria dos artistas, os quais possuíam possibilidades financeiras para viajar e estudar na Europa, trouxeram para o país diversos modelos artísticos. Assim, unidos à arte brasileira, foi se formando um movimento modernista no Brasil. Como eu falei, alguns artistas que tinham possibilidade financeira, né, aqueles filhos lá daquelas pessoas que eu falei um pouco anterior nesse vídeo, eles foram estudar fora. E estudando fora, estudando na Europa, eles puderam ter contato com a arte modernista, ter contato com esse novo que a Europa já estava habituada, a Europa já estava pregando sobre isso. Aí com isso, São Paulo demonstrava confronto com o Rio de Janeiro, novos horizontes e uma figura de protagonismo na cena cultural brasileira. Por que confronto com o Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro ainda era muito europeu, né? A arte de lá ainda era muito europeia. Então, quando São Paulo veio com uma ideia de uma arte brasileira, de uma arte nossa, é óbvio,
eles não curtiram muito a proposta, né? O evento foi inaugurado pela palestra do escritor Graça Aranha. O título da palestra foi A Emoção Estética da Arte Moderna. Aqui se falou sobre o modernismo e todas as mudanças que ele traria. Após, houveram apresentações musicais. Aqui tem um errinho do dia, me perdoem. Após, houveram apresentações musicais e exposições artísticas. O evento estava cheio e foi uma noite relativamente tranquila. Graçarém iniciou falando que era o modernismo para a corte paulista, né? Ele fez aqui altas críticas aos padrões, à estética, altas críticas a todas as escolas literárias que vigoravam, todos os modelos que vigoravam na época, e ele dizia que isso é passado, isso é retrógrado, isso é demodé. O que é retrógrado? Retrógrado é aquilo que é antigo. O que é demodé? Demodé é aquilo que não se usa mais. Tá? Então, assim, tudo que se tinha era demodé, era retrógrado, não se usava mais. Nós precisávamos agora de uma arte nova, uma arte que expressasse o meu sentimento, uma arte que expressasse o que eu estou sentindo. Nós precisamos agora de uma arte no Brasil, feita por artistas brasileiros e que falasse da história do Brasil. Tá? Uma arte que pudesse contar a história do nosso povo. Uma literatura em que eu pudesse falar do sertanejo que passava as necessidades com água, do sertanejo que passava fome. Então a literatura foi muito povoada disso, do nosso Brasil, do nosso esquema. Artistas que desbancaram a alta classe. A alta classe era vista como perfeita, ele trouxe a alta classe desbancada, mostrando seus defeitos, suas fragilidades, né? Mostrando ali suas intempéries. Então isso foi importante e Graça Aranha falou muito bem sobre essa questão na sua palestra, em que ele dizia que nós precisamos nos abrir para o novo. E o novo na arte, o novo na literatura, o novo no que o artista produzia, tinha que ser algo que ele falasse do atual, do que acontecia naquele instante. No segundo dia, houve a apresentação musical. Palestra do escritor e artista plástico Menotti Del Picchia e a leitura do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Atentem-se ao que eu vou dizer sobre esse poema. Manuel Bandeira fez um poema chamado Os Sapos, em que ele faz alta crítica à burguesia, alta crítica à corte, ele faz alta crítica ao sistema em si, dentro desse poema. E aconteceu o seguinte, quem escreveu foi Manuel Bandeira. Porém, Ronald de Carvalho fez a leitura, pois Bandeira encontrava-se em uma crise de tuberculose. Nesse momento, a crítica à poesia parnasiana era severa, o que causou indignação do público, muitos sons de latidos e relinchos. Nesse momento, quando Ronald de Carvalho leu Os Sapos, né, para ler o poema de Manuel Bandeira, ler o poema dele ali, né, para o povo, ele criticava a poesia parnasiana. O parnasianismo foi uma escola literária que veio antes do modernismo, também cheia de seus padrões, também cheia das suas técnicas, também cheia de como fazer as coisas. E Ronald de Andrade vaiaram, fizeram shows de latidos, jogaram até tomate nele. Ele foi duramente criticado por conta da situação. A gente vê aí que o modernismo, então, não foi aceito de início pela corte paulista, né? O modernismo, então, não foi aceito de início. Eles tiveram muita resistência porque o povo imaginava isso como uma afronta a tudo que eles tinham como correto, afronta a tudo aquilo que eles tinham como construção, né? Por fim, nós tivemos o terceiro dia da Semana de Arte. O teatro estava mais vazio. Houve uma apresentação musical com mistura de instrumentos exibida pelo carioca Vila Lobos. Agora tem algo interessantíssimo que aconteceu no último dia. Nós vamos ler e discutir sobre isso. Nesse dia, o músico subiu ao palco vestindo casaca e calçando um pé sapato e no outro um chinelo. Então, a Vila Lobos subiu nesse dia com imagine vocês, ele botou uma casaca para subir no palco,
Num pé ele tinha um sapato e no outro pé ele tinha um chinelo. Não é muito comum até hoje, né? Mas tudo bem. O público vaiou, pensando que se tratasse de uma atitude afrontosa, mas depois foi explicado que o artista estava apenas com calo no pé. Então o cara foi vaiado porque estava com calo no pé. Então eles já tinham visto o que aconteceu nos últimos 2 dias. Então quando ele entrou vestido de uma forma desconstruída, porque até então não era padrão entrar daquela forma, quando ele entrou de uma forma desconstruída, as pessoas simplesmente vaiaram e simplesmente não aceitaram aquilo ali. Mas na verdade o cara só estava com calo no pé e não podia botar o sapato no outro pé. A gente percebe aí que foi difícil, foi complicado, mas eles mesmo assim fizeram o trabalho deles, implantaram a Semana de Arte, né, fizeram aquela semana. Rio de Janeiro não aceitou bem a proposta, a Corte Paulista também não achou a ideia tão bacana e tão legal. Nós temos aqui a comissão organizadora da Semana de Arte Moderna. Aqui tem alguns nomes, mas da esquerda para a direita tem um nome muito importante. É um cara chamado Mário de Andrade. E logo sentado aí na frente é um cara chamado Oswald de Andrade. Eles eram escritores, grandes nomes da nossa literatura, tá, brasileira. Eles foram junto com Anita Malfatti e que idealizaram, né, a nossa Semana de Arte Moderna. São homens que deram um pontapé inicial para que isso tudo acontecesse. Reuniram outros jovens da época. Esses são jovens da época. Imagine uma foto da juventude daquela época com a foto dos seus amigos hoje juntos. A diferença é grande, né? A diferença de cultura, a diferença de tudo, a vestimenta, o modo como eles estão posando para a foto é diferente do modo como nós posamos para a foto hoje, né? Então tudo isso é questão cultural. E eles foram os idealizadores, esse grupão aí, parte do grupo de idealizadores daquela semana de 22. A crítica ao movimento foi severa. As pessoas ficaram desconfortáveis com tais apresentações e não conseguiram compreender a nova proposta de arte. Os artistas envolvidos chegaram a ser comparados a doentes mentais e loucos. Eles chegaram a ser comparados com gente doida, gente que tem problema de cabeça. Para vocês terem uma ideia, a alta corte, a sociedade, ela foi tão severa, ela foi tão dura, ela foi tão crítica com o modernismo, que ela chegou a duvidar da sanidade mental dos artistas. Tá? Monteiro Lobato foi um dos escritores que atacou com veemência as ações da Semana de 22. Monteiro Lobato, para quem não conhece, é o autor do Sítio do Capão Amarelo e outras obras. Ele chegou, inclusive, a fazer uma coluna dedicada a Tarsila do Amaral, criticando veemente a sua obra, falando mal completamente do seu trabalho, porque eles não estavam acostumados a... A ideia da Semana de Arte era chocar, é quebrar regra, tá? É quebrar regra, é acabar com a burguesia, é acabar com o controle burguês, é acabar com os padrões de arte que traziam a Europa para o Brasil e enalteciam a Europa e não tinham o Brasil. Então, o artista modernista, ele veio falar, não, a gente mora no Brasil, a gente é brasileiro e a gente vai falar da arte que é do Brasil. Isso chocou, é óbvio, de início, mas, de qualquer maneira, não ficou por isso só, tá? O tempo passou, como o tempo sempre passa, graças a Deus. Depois da Semana de Arte Moderna, algumas revistas importantes surgiram. Essas revistas começaram a entrar em circulação. E depois da arte moderna, a gente tem o tropicalismo, alguns movimentos que foram chegando e que foram tornando a ideia modernista popular, né? E hoje a gente tem aí o modernismo como uma história bela, que abriu campo para a arte, que valorizou a arte brasileira, valorizou aquilo que é nosso, valorizou aquilo que é local e nos dá hoje liberdade para fazer arte. Nos dá hoje liberdade para sermos quem somos e atuarmos da forma como nós acharmos melhor. Essa foi a Semana de Arte Moderna de 22. Esse foi o modernismo implantado no Brasil. Espero que você tenha gostado da aula. Se você teve dificuldade em entender alguma coisa,
Volte, assista outras vezes, se preciso for, até que você possa assimilar por completo o nosso assunto. Qualquer dúvida, é só entrar em contato pelo espaço de mensagens lá na plataforma, que a gente se comunica e a gente consegue juntos construir esse caminho maravilhoso que é a construção do nosso saber. Se você está assistindo pela manhã, bom dia. Se for pela tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Se for pela madrugada, boa madrugada. Independente da hora que você esteja vendo esta aula, Deus abençoe e até a próxima. Valeu!